E aí, gente, sextou, né? Sexta-feira. Para alguns torcedores, será uma sexta-feira doce. Será uma sexta-feira leve, né? Leve, preparado para ir pro bar mais tarde, ou não, ficar em casa mesmo, tranquilinho, no seu sossego, no seu conforto, com a sua família, seja lá qual for o teu plano. Alguns torcedores terão uma sexta-feira muito, mas muito tranquila, se é que a gente pode dizer assim. E um desses torcedores, o torcedor corintiano, tá aí na tela para vocês, Memphis Depay, fez um golaço. Fez um golaço. Golaço, aço, aço. Assim, é desse pra gente repetir, porque uma coisa é que se, assim, vamos lá, gente. Uma coisa é o que se pratica, uma coisa é o que se faz, uma coisa é o que se executa nos bastidores, fora do gramado. Né? O que o presidente do clube está fazendo, o que o diretor de futebol está fazendo, o que o CEO do clube está fazendo. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Isso aqui a gente vem, fala sobre, critica, comenta, né? Tenta apelar para a razão do torcedor mais apaixonado. Outra coisa é o que se pratica dentro de campo. E o que se pratica dentro de campo, já há alguns jogos, me agrada muito. Me agrada muito. É óbvio que o Corinthians, ele tem uma injeção, né, uma guinada, né, de qualidade técnica em virtude do famoso doping financeiro. E aí é o que eu falei, uma coisa é o que se pratica fora de campo. Dentro de campo, os atletas que estão lá foram contratados. Véio. Tá ali, tá no contrato. Nós somos jogadores do Corinthians agora. Quem era dono dos nossos direitos econômicos venderam pro Corinthians. Ah, se pagou ou não, aí é outra história, tá no contrato. Então, dentro de campo, os caras estão lá, somos jogadores do Corinthians. E como jogadores do Corinthians, vão jogar bola. Em virtude de uma série de situações, de repente, atraso de salário, pressão de torcida, aí os caras se sentem pressionados ou às vezes faz uma má vontade porque não tá recebendo, mas enfim, eu não sinto isso nesse Corinthians, né, nesse momento. Nem sei como é que tá a questão do pagamento, do salário. Deve ter jogador que tem direito de imagem atrasado, isso sempre acontece, né? Mas o salário mesmo deve estar sendo tudo pago. Deve estar tudo nos conformes, né? Mas enfim, mas enfim, a gente vai chegar nesse assunto Corinthians, que goleou o Atlético Paranaense e que bela goleada. E que bela goleada para chegar grandão na Copa do Brasil. E se o Corinthians ganhou, por outro lado, o Flamengo perdeu. Perdeu e perdeu assim, legal. Não porque foi uma goleada, mas pelo que aconteceu no jogo. Cara, o Paulo Henrique Ganso, ele deitou para cima do Flamengo. Só faltou fazer chover. Tá aqui os resultados do dia: Flamengo 0, Fluminense 2, Corinthians 5, Atlético Paranaense 2. Que humilhação. Assim, além da goleada, a humilhação, assim, é desmoralizado. Desmoralizado em todos os níveis o Atlético Paranaense. Quando. Bom, assim, ó, começando com o clássico carioca, né? O Flamengo começa até melhor. Começa até, perde oportunidades. O Fluminense tem uma penalidade a seu favor. O Ganso cobra mal. O Rossi defende bem. Cara, assim, o Rossi, cara, ele esperou até o último. Assim, ele não esperou, né? Na verdade. Não, ele não tentou, ele não chutou, ele esperou. Essa que é a verdade. A verdade é que ele esperou o Ganso chutar e ele pulou. Só que uma cobrança horrível daquela, né? O goleiro que espera, ele vai pegar. Na verdade, não. Tem que ter competência também, né? Tem que ter competência. Não tô aqui tirando o mérito do Rossi de forma alguma, mas que cobrança mal executada, hein? Muito mal jogado por parte do Ganso. Mas enfim, até o pênalti a favor do Fluminense, o Flamengo estava melhor no jogo. Criava oportunidades, óbvio que oportunidades. Uma coisa é você criar oportunidades, outra coisa é você oferecer perigo de gol de fato. O Flamengo criava oportunidades. Perigo de gol de fato, isso não aconteceu. Então, um ou dois lances, talvez, vai. Um ou dois lances. Vamos ser injustos. Mas o Flamengo estava melhor na partida. Estava pelo menos mais perigoso que o Fluminense.
E aí, a partir do momento pênalti, aí você pode até pensar, pô, o pênalti, o Ganso cobrou mal, o goleiro defendeu, muda o momento de cada equipe, né? Uma já começa a ficar, pô, como nós somos azarado, o cara que é protagonista não marca o pênalti, o outro cara defendeu, ele vai ficar gigante, a gente não vai conseguir ganhar, a gente não vai conseguir marcar gol, é capaz de a gente perder. Né? Você entra nesse vórtice de más vibrações. O torcedor mais pessimista já imaginou toda essa fique. Se falar que não é mentira. O torcedor mais pessimista já viu esse filme. Ele viveu essa fique. Caraca, agora é apoiar, curtir, já estamos aqui mesmo, vamos que vamos, né? Vamos que vamos lutar até a última rodada. Aí de repente as coisas começam a acontecer, sai o primeiro gol, depois do primeiro gol, tudo fica mais tranquilo, né? A vida fica mais feliz, fica mais leve. E o Ganso, mais uma vez a gente exalta aqui e deixa uma moral. Que atuação, cara. Que atuação do meio-campista do Fluminense. Você me pergunta, pô, você acha que a seleção precisa de algo parecido? Eu acho que precisa. Não tô falando que o Ganso precisa ser contratado, precisa ser convocado. Estou falando que precisava, né? O problema é que o Ganso já é um cara mais velho e para manter uma regularidade, um nível de atuação que a gente exigiria para uma seleção brasileira não dá mais, infelizmente. Né? Infelizmente. Foi injustiçado em alguns momentos, não quiseram convocá-lo, né? O ex-técnico do Flamengo não quis convocá-lo por várias situações. E é isso, né? Ele também, em vários momentos, estava muito mal. Eu só acho assim, cara, imagina se tivesse tido a oportunidade, né? De jogar no auge, talvez a gente visse coisas diferentes, talvez não, talvez não. Pô, eu fico me perguntando, pô, se ele conseguisse reviver o auge dele agora, né? Seria muito interessante vê-lo na seleção. Agora já não tem mais espaço de fato, eu concordo, né? Seria interessante ver ele em uma ou outra jogada, mas para você manter a regularidade de um jogo de seleção é difícil, ainda mais aqui no continente sul-americano, né? É muito físico, a galera vai pra pancada mesmo, os caras gostam de uma canela, né? Tem um povo que é meio açougueiro. E aí é complicado, né? Ah, mas ele joga Libertadores. É diferente, gente. É diferente, assim. Tem estilos de jogo, né? E formas de jogar. Eu acho que assim, o nível de seleção, pelo menos na parte tática é mais pobre, porque não tem muito tempo de trabalhar, não se tem muito tempo de trabalhar, mas na parte física é diferenciado, né? Você pega atletas que vêm da Europa também e tal, né? Então, assim, é bem complicado. Mas não tô falando que tem que ser convocado, não. Já acho que já foi o tempo. Eu só tô falando assim, cara, tem coisas que eu gostaria de ver só. O que que aconteceria, né? Seria interessante demais, né? Seria muito interessante. Mas enfim, bom, eu não vou ficar aqui na nostalgia. Vamos de. Fato é que o Fluminense ganhou muito bem. Fica numa situação de tabela. A gente já vai passar pela tabela bastante, cara, assim, animadora, né? Não vou dizer confortável. Falar confortável é mentira. Não existe conforto. Você acha que o torcedor do Atlético Paranaense está tranquilo? O torcedor do Atlético Paranaense vai dormir mal. Dormiu mal, ou nem dormiu, e vai dormir mal no dia seguinte. Até a próxima rodada. E que momento, né? E que momento, assim. Se, é, é, vamos, vamos pular o jogo já, vai? Depois a gente vem com as aspas dos treinadores. E, cara, assim, que momento ruim, né, do Atlético Paranaense. Que momento horripilante. Horripilante, cara. O Corinthians abre 2-0, o Atlético Paranaense vai buscar a igualdade. E eu achei que foi, pô, acabou. Naquele momento você já fica, você já fica naquele momento putz, os caras viraram a chave. Eles entraram no jogo, empataram uma partida difícil na Neoquímica Arena, acabou, cara. Agora eles vão amassar, furar a bola, né? Vão furar a bola. Oxi, peraí. O que é ali? Aí eu falei, os caras vão furar a bola agora e não vai acontecer, não vai ter mais jogo. Foi isso que eu pensei que ia acontecer. Por isso que eu falei, pô, Corinthians abre 2-0, os caras buscam o resultado. Ainda no final do primeiro tempo, tem uma chance de ampliar o marcador. Tem uma bela chance de ampliar o marcador. Eu falei, agora acabou, fura a bola, catimba pra lá, catimba pra cá e não vai ter jogo mais. E a verdade é que teve jogo. A verdade é que teve jogo. Teve mais 3 gols do Corinthians. Né? Assim, pra humilhar nos mais diversos níveis.
Aqui é a tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo aqui, estacionado na quarta colocação. Vamos lá. Ai, gente, perdão, um bocejo aqui, perdão. Fluminense, 15ª colocação. Corinthians, finalmente, o Corinthians saiu da zona. Óbvio que tem uma galera ainda para jogar, partidas a serem disputadas, o Vitória ainda joga, então tem que ter calma, né? Tem que ter calma, mas dorme aí, né? Dormiu fora da zona do rebaixamento, o torcedor fica animado, né? Já dá aquele êxtase, né? Aquela injeção de ânimo, de adrenalina para o jogo da Copa do Brasil. Mas também é importante destacar, apesar do momento péssimo do Atlético Paranaense, que ainda tem jogos a serem disputados. Mas eu não vislumbro melhora no Furacão, né? Infelizmente. O torcedor do Furacão, é aquilo que a gente está falando aqui, é melhor se preparar. Porque o Corinthians, a gente vê uma melhora dentro de campo. O time melhorou, pelo menos assim, taticamente. Se você falar assim, Corinthians defensivamente, é um pavor, cara. É um pavor, é um desespero. Assim, os gols que o Atlético Paranaense fez no Corinthians, assim, é uma coisa de um time muito mal treinado. Muito mal treinado. Assim, o Corinthians melhora, joga razoavelmente bem, vem marcando muitos gols, mas assim, não quero entrar numa onda de más vibrações, de bad vibes, né? Mas, cara, assim, time muito mal treinado. O time é muito mal treinado, muito. Assim, é bizarro como esse time é mal treinado, como o trabalho do Ramon é ruim. Tecnicamente falando. Na questão da mobilização é outra coisa. Mas para mim não é treinador. Desculpa, assim, o torcedor pode falar, pô, tá pegando no pé, que não sei o que. O Corinthians para mim só ganhou porque o time do Atlético é horrível. É um time horrível, um time que tá fadado ao rebaixamento nesse momento. Pode se salvar, pode, mas nesse momento tá fadado ao rebaixamento. E o Corinthians tá animado, tá com confiança, tá com adrenalina, torcedor tá empurrando, tá acreditando. Eu falei, dentro de campo é uma coisa, fora de campo, a gente tem todas as críticas. Dentro de, pô, mas você tá criticando o Ramon? Sim, né? A gente tem que falar o que a gente acha. Não tô criticando o Ramon. Que não é uma crítica. Já no ano passado com o Vasco, já deu para ver que não é bem um treinador, né? Não é bem um treinador. Falam que o filho dele que é treinador, mas mesmo assim, o Vasco no ano passado não jogava bola, não jogava nada. É um time caótico, mal treinado. O Corinthians é um time mal treinado. É um time que joga na individualidade. E na individualidade tem muita coisa. Yuri Alberto confiante é outro nível. É outro nível de jogador. Aí vem um Depay, já vem e faz um gol de falta para deixar o cartão de visita. Tá aqui, ó. Se quiser que eu assino o cartão. E aí você tem Thales Magno, você tem o Garro que joga a bola pra caramba. Na individualidade, esse time joga. Eles fazem acontecer na individualidade. Só que isso é um problema. Isso é um problema, porque enquanto você tá animado, enquanto você tá com a adrenalina no alto, né? Lá no talo, as coisas costumam acontecer. Mas quando um tiver mal, todo mundo vai mal. Porque esse um que tá mal puxa todo o resto para baixo. Por isso que você precisa ser bem treinado. Porque quando um tiver mal, o outro vai cobrir. Agora, quando você joga na individualidade, pô, você que já jogou pelada, você sabe como é que é. Quando um cara do time tá mal e o time não é bem treinado, porque numa pelada ninguém treina, né? É no aleatório, né? É no feeling, é na emoção, é na individualidade. Ele puxa todo mundo para baixo junto com ele. Então, assim, me anima, melhorou muita coisa, mas é um time, assim, cara, se for para falar de treinamento, de estrutura tática, é uma bagunça. É uma bagunça. O time do Corinthians é uma bagunça. É uma bagunça. Você pegar um time organizado ofensivamente, se o Corinthians pega o Botafogo, é um amasso. Se o Corinthians pega o Palmeiras, não é um amasso, porque é clássico. Se pega o Fortaleza, não é um amasso, porque o Vojvoda, ele não sabe, né? Ele não tem outra forma de jogar. Então o Corinthians vai para cima dos caras e capaz de amassar os caras, como aconteceu já, né? Como já aconteceu na Copa do Brasil. Flamengo é outra coisa. O problema é que o Flamengo tá com outro tipo de confiança. Aí você vê, pô, mas você tá criticando, então o Corinthians ganha de todo mundo, ganha de qualquer um.
ganha de qualquer um. Mas é um time muito mal treinado. Você pega o Botafogo, pô, uma tabelinha, duas, três bolas, faz um gol, você desmonta os caras. Aí fica mais caótico ainda. Aconteceu isso no jogo do São Paulo. Gente, eu tô falando, pô, gente, não é uma crítica, mas assim, eu tô falando o que eu tô vendo só. O que eu tô vendo, tá acontecendo coisas boas, tá acontecendo. Mas assim, o Internacional, pô, o que eu falei, na individualidade, o Corinthians é muito bom. Por isso marca gols. Mas na hora que você depende do seu sistema defensivo, assim, do seu maquinário, né, do treinamento fazer valer, não existe. Por isso que o Internacional empatou. O São Paulo, por exemplo, a gente pegar o São foi 3-1. O São Paulo só não goleou o Corinthians. Primeiro que estava com, assim, dois jogadores a mais, mas o São Paulo só não goleou o Corinthians porque não quis. Time preguiçoso e desleixado dentro de campo. Porque quando tava no 0-0, assim, é um caos. Ele falou, pô, esse Corinthians, o time do Corinthians dentro de campo, taticamente, não existe. Aí o São Paulo vai lá, constrói a goleada, o Corinthians constrói a vitória, né? Na goleada. O Corinthians tem jogador expulso, aí vai lá, aí começa. Aí o São Paulo já começa a ficar grandão, fala, pô, agora o jogo acabou. E aí o Corinthians começa a crescer. Mas assim, o que deixou de espaço para tomar um 5-0, um 6-0, não é brincadeira. Então, assim, é um time que ele é valente, ele é guerreiro. Às vezes você olha e fala, pô, é meio suicida, mas tem uma moral, tem um certo apelo com o torcedor, né? Pô, os caras estão indo para cima, os caras estão tentando. Os caras estão se esforçando, eles estão se doando para fazer a nossa alegria. E o torcedor se identifica com isso. Quando o time é guerreiro, quando o time é valente, quando o time tem coração, isso não falta ao Corinthians. Falta ao Corinthians muita coisa taticamente. E qualquer time que for para cima do Corinthians, que for jogar com o Corinthians, taticamente mais organizado, vai prevalecer. Tirando esses times aqui, né? O Atlético Paranaense não existe também, é um time muito mal treinado. Chegou o Lúcio aí, parece que nem veio ainda. A gente vai pegar as aspas dele, aí vai pegar outras equipes de parte de baixo da tabela. Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória, mais difícil, né? Mais difícil. Mas se você pega um time mais organizado, não tem jogo, cara. Não vai ter jogo. O Corinthians vai ganhar de muita gente ainda, acredito eu, porque o time tem muita qualidade. Mas vai tomar também. E no final vai somar pontos. Essa vai ser a temporada o restante da temporada do Corinthians. E quando a adrenalina baixar, eu não sei o que vai acontecer. Nesse momento é o time empolgado, mobilizado, né? Tá com a eletricidade lá no alto. Mas quando essa bateria acabar, e sempre acaba, né? Dessa bateria do empolgadão, né? Vamos que vamos ganhar todos os jogos, vamos. Sabe? Esse negócio sempre acaba. E quando acabar, eu não sei o que vai acontecer. Aí não adianta o Ramon Dias ficar gritando no vestiário. Ele é muito bom para isso. Mas no próprio Vasco dele acabou essa bateria em uma hora. E quando acabar, eu não sei o que vai acontecer. Mas, neste momento, tem que aproveitar, tem que surfar e tem que ganhar os jogos que dá para ganhar. E no final somar pontos. Eu acho que vai ser bem essa a estratégia de Corinthians. Pelo menos é aquele lutador de boxe que ele vai para cima com a guarda baixa. Pô, vou acertar muito soco, mas vou tomar muito soco também. E no final, os árbitros vão contar os pontos e a gente vê quem vai ganhar. Esse é o Corinthians agora. Ele vai para trocação. É aquele lutador de boxe que vai para trocação. Põe a luva, vem para cima. Só que eu vou para cima também. E aí ficou o adversário com a guarda alta, você aquele jab no estômago, já, o cara já fica meio torto, baixa um pouco a guarda, você acerta, ele vem, contra-ataca, acerta de volta, você toma soco também, e assim vai. Vou machucar, mas serei machucado, mas vou machucar também, né? E é aquela coisa, e no final a arbitragem vai ver, vai somar, e a gente vai ver quem vai ganhar essa brincadeira, dessa luta aqui. É mais ou menos assim que eu vejo o Corinthians hoje, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, dorme bem, né? Dorme bem o Corinthians, o torcedor do Furacão, olha. Serão dias difíceis. Serão dias difíceis, porque o time do Corinthians, pelo menos, tem qualidade e tá empolgado. O time do Atlético, assim, cara, uma apatia que é absurda, assim.
É absurdo. Vamos lá. Ó. Ramon Dias diz que não dá para relaxar. Tá aqui, ó. Fizemos entender que o adversário também joga, que temos que estar atentos e concentrados os 90 minutos, porque há muito jogo. Queríamos sair da zona do rebaixamento, tínhamos pensado que o Flamengo poderia vencer e não venceu. Ver como o futebol é complicado, não dá para relaxar. Eu gostei do time no segundo tempo porque reagiu, foi aguerrido, estivemos mais pulsantes e fora a qualidade que temos, só ver o que fizeram Memphis, Garro e Yuri. Por isso tem responsabilidade na equipe. A equipe respondeu. Você tem muita qualidade. Só esses nomes que citou o Ramon, Memphis Depay, Garro, esses caras jogaram muito. Jogando individualmente falando, o Corinthians é uma máquina, mas é individualmente falando. Porque o senhor, seu Ramon, o senhor não tá treinando os caras. Né? É um time, volto a repetir, é caótico, né? É caótico. Me lembra aqueles. Eu não lembro um lutador de boxe que tinha essa postura, né? Mas aqueles lutadores que vão pra cima mesmo, tomam um monte de soco, mas desfere muito também, né? Vamos lá, aqui, ó. Memphis Depay, né? Olha ele aí. Aqui tá o Yuri Alberto, depois entra o Memphis Depay, né? Que golaço, cara. Que golaço. Pegar algumas aspas do Memphis. Isso significa tudo. Eu acho que nós começamos o jogo com 2 gols muito rápidos. E a forma como nós fizemos, nós precisamos analisar e falar sobre isso. Nós já falamos um pouco na metade do jogo, porque nós não podemos permitir isso acontecer. Mas eu acho que nós estamos juntos e os fãs estão aqui. E depois do gol, nós sabemos que eles nos deram um poder extra para perceber que nós precisamos ganhar o jogo. E para mim, para ganhar o meu primeiro gol, isso significa tudo para mim. A forma como eles me acolheram desde o início, então eu acho que é tudo muito bonito para mim. Eu tento ajudar os fãs, o clube e o time o máximo possível que eu posso, mas nós precisamos olhar e precisamos melhorar. Você vê que o Memphis Depay, ele fala várias vezes assim, ó, não podemos permitir isso, precisamos melhorar. Você vê que assim, para mim, fica nas entrelinhas, fica no subentendido aquilo que eu falei. O time é muito mal treinado. Muito, 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 muito mal treinado, cara. Assim, eu ficava abismado quando foi, cara, assim, o time do Atlético é muito ruim, porque assim, esse Corinthians é muito mal treinado. Muito mal treinado. Qualquer um que for um pouquinho mais bem treinado, não tô falando que vai ganhar do Corinthians, porque na individualidade o Corinthians é muito forte. Mas se qualquer um for um pouquinho mais bem treinado, vai oferecer dificuldade. E vai oferecer muita dificuldade. Mas é que não vou falar, não vou afirmar que quem for organizado vai ganhar do Corinthians, porque esse Corinthians individualmente é uma loucura. O que joga individualmente, alguns jogadores, que o Garro tá jogando, que o Yuri Alberto hoje tá jogando, o Memphis Depay crescendo a confiança. Assim, é um time que, pô, o Thales Magno joga muita bola. Kaká, cara, assim, é um time muito forte, cara. Individualmente é um time. Fora de campo, falei e vou repetir, vai ficar cansativo. A gente tem as nossas críticas, as nossas ressalvas, mas que montou um baita time, montou. Dessa vez conseguiram acertar. A custo de quê? Eu não sei, mas dessa vez eles acertaram. E para mim, essas aspas do Memphis Depay, para mim fica subentendido isso. É um time muito mal treinado. Do que ele tá vendo fora de campo, né, nos treinamentos, do que acontece dentro de campo, eu subentendi isso. Ele gostou, ele tá feliz com a Fiel, o torcedorzinho apoia, ele fica emocionado. Agora, o negócio não tá legal, não. Não tá legal, não. Assim, no treinamento. O time é guerrido, é forte, é valente, tem coração, isso é fato e é isso necessário. Isso é isso que falta, por exemplo, na seleção brasileira, pô. A seleção brasileira é mal treinada e falta coração. E nisso o Corinthians tem de sobra. Bom, Lúcio admite golpe com a goleada e reclama de falta em gol do Corinthians, tá? Aí, cara, você vai reclamar de falta tomando 5 gols é brincadeira, né? Aí não tem muito, cara, não tem muito como defender. A gente pode fazer a ressalva que for, mas fica complicado, né?
O grande destaque talvez seja buscar o empate no primeiro tempo ainda, né? Tendo a oportunidade até de fazer um 3, tem uma grande oportunidade, um resultado que não imaginávamos. Deveria imaginar, porque o time é horrível. O time é horrível. Não, não os jogadores, tá, gente? Não tô falando jogador. Ah, o Nicão é ruim. Ah, o Pablo é ruim. Não tô falando isso. Eu tô falando assim, o time não existe, assim. O Lúcio não treinou, não treina. Não tem time. Assim, se o Corinthians não é mal treinado, o Atlético é 2 vezes mais mal treinado que o Corinthians. Sofremos 2 gols muito rápidos, depois dos 20 minutos conseguimos melhorar e fazer nosso jogo. Descontamos e conseguimos o empate. O terceiro gol foi um golpe duro naquele momento, pois perdemos a ordem e sofremos o quarto. Temos que levantar a cabeça e seguir. Ainda falta muito. Não conseguimos pontuar nesses 4 jogos, mas temos que trabalhar. É um momento delicado, não imaginávamos passar. Mas temos que pensar positivo e saber que temos jogos a disputar e confrontos diretos pela frente. O Atlético acho que tem que se prender a isso, os jogadores, né? Se vale alguma coisa do Lúcio tentar mobilizar os jogadores que tá com a confiança lá embaixo, é falar isso, cara. Temos rodadas a serem disputadas. Os caras já estão. Pegar o Corinthians aqui, ó. Os caras já estão fora da zona do rebaixamento, mas eles já estão com 30 jogos. A gente tá com 28. O Fluminense também deve olhar, nós estamos com 29 jogos. Nós temos um a menos. Então, pô, são 2 jogos a menos. Se o Atlético consegue ganhar esses 2 jogos, o que é improvável, né, pelo nível de futebol praticado, mas se ganhar 2 jogos, são 6 pontos. Pula para o meio da tabela, entra na área de Sul-Americana já. E empurra o Corinthians para baixo. Empurra toda essa galera para baixo. Vai acontecer? Improvável. Né? Improvável porque o futebol dentro de campo é horroroso. Mas, enfim, se vale para mobilizar o atleta, né, para tentar dar confiança para o atleta, eu acho que, né, tem o seu valor. Tem o seu valor. Não gosto de justificar, mas acho que ficou evidente o puxão no Canóbio no lance do primeiro gol. Né? Aí vai. Não, não tem nem como justificar isso, cara. Você vai falar disso aí, o Atlético buscou o empate, cara. Aí você fala do lance do primeiro gol. Na falta do gol do Depay, a falta não existiu. Porra, mas o cara chutou ali do meio da rua, cara. Entendeu? Você tá vendo assim, pô, estamos falando, o cara tá falando de alguns lances, beleza, assim. Você pode concordar que teve falta, mas assim, você buscou empate, você deixou os caras golear. Ah, a falta não existiu. Cara, ele chutou do meio da rua, velho. Você vai fazer o quê? Você pode falar que a barreira estava mal posicionada, que o goleiro demorou a sair. Eu acho que foi um golaço. Não tinha como evitar. Simplesmente não tinha como evitar. Agora sim, pô, você vai, né, vai seguir essa linha de argumentação mesmo? É complicado, né? Mano Menezes, vai. Mano Menezes. Clássico se decide pela postura. Aqui, ó, aspas do Mano Menezes. Eu acho que as equipes, elas têm seus ciclos e suas características. O Fluminense se caracterizou há um tempo atrás de jogar de uma maneira, que foi uma maneira muito vencedora. Mas os adversários também são de grande qualidade. Sempre quando se vai jogar um clássico, e o clássico, às vezes, se decide mais pela postura, pelo comportamento, pelas atitudes, do que às vezes pelo jogo jogado tecnicamente. Se tem um jogo que iguala muito as condições exatamente por causa dessa rivalidade da história, dos confrontos, é o clássico. Então aqui o Mano mostrando o entendimento do clássico. Às vezes não é jogar bola. Às vezes é. E é isso, cara, assim, eu acho que o Mano ele definiu muito aqui o que eu vejo do Corinthians hoje. O que eu vejo do Corinthians hoje. A postura do time, o comportamento, as atitudes estão valendo mais para o Corinthians hoje do que o jogo jogado tecnicamente. É um time com muita postura, com muito protagonismo hoje, que carecia, né? O primeiro semestre eu dizia, o Corinthians não tem um protagonista. E eu, se eu não me engano, eu falava, cara, o Romero pode ser esse cara. Hoje tem vários, né? Hoje tem vários. E me parece que o Fluminense, pelo menos nessa partida, seguiu a mesma toada, né?
de acordo com o Mano Menezes, seguiu a mesma toada. Eu acho que clássico tem dessas coisas, né? Ele tende a nivelar muita coisa. Você tem um time que está no topo da tabela, brigando pela Copa do Brasil, e você tem outro que está brigando contra o rebaixamento. E o clássico tende a nivelar, né, o nível. Não vou dizer nem o nível técnico das equipes, mas tende a nivelar, né? Pela atitude, a pressão do torcedor. E essa é uma boa partida para ser ganha. Para dar confiança, né? Para dar confiança. Em termos de tabela, melhora um pouquinho, mas não melhora muito, porque você não empurrou ninguém para baixo. Tirando o Corinthians, né? Que venceu o Furacão e empurrou os caras para baixo. Mas nesse caso aqui, o importante é pontuar para principalmente dar confiança. Vamos lá, só para a gente finalizar, já passamos aqui de meia hora, precisamos correr. Felipe Luiz, né? Lamentou a derrota, limpar a cabeça para um jogo vital. Sempre é ruim perder, obviamente eu sabia que viria a coletiva com resultado negativo. Triste que tenha sido num clássico e às vésperas da semifinal da Copa do Brasil. Duro, mas o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para se recuperar, para se superar, recuperar e recuperar a confiança. Temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo que é vital. Tá aqui, Felipe Luiz. Primeiro tempo a gente controlou bem o jogo, e mais ou menos isso também. O Flamengo controlou legal o jogo. Vai dizer que teve grandes oportunidades, que fez o torcedor do Fluminense suar frio, chorar sangue, não. Mas estava bem no jogo. Sofremos alguns contra-ataques, não foi nosso melhor dia tecnicamente. A bola escapou muito do nosso pé. Erramos alguns domínios. Jogadores que talvez não estavam tão sincronizados entre eles no meio e demos alguns contra-ataques. Acontece, cara, acontece. Você tem às vezes equipe que pega, tem times que entram com time reserva e empatam um jogo difícil e quase ganham, que é o caso do Atlético Mineiro. Você tem times que vão jogar com time reserva, tem muita qualidade, investimento alto, por isso tem muita qualidade, mas mesmo assim não joga bola, que é o caso do Flamengo. E aí, cara, você vai criticar o Felipe Luiz? Não, ele tá começando, né? Ele tá começando. A gente viu coisas boas quando ele chegou, quando ele estreou, né? A gente viu muita coisa boa, muita coisa legal, muita coisa interessante. Espero que a gente siga vendo esse tipo de coisa. Agora, assim, que foi um jogo muito abaixo, né? Pelo menos na postura da equipe, um time meio apático por vários momentos, né? Faltando lampejo, faltando aquele fogo, aquele brilho. Parece que assim, a troca de treinador que veio com assim, injetou aquele ânimo absurdo. A data FIFA, a pausa da data FIFA, freou esse momento, esse bom momento do Flamengo. Eu acho que essa pausa não foi bom pro Flamengo. Ah, mas foi perdeu jogadores, tal. Tudo bem, tem essas coisas, perdeu jogadores para seleções e tudo mais, mas eu acho que não fez bem ao Flamengo essa pausa. Porque quando você troca o treinador, é aquela coisa, todo mundo quer mostrar serviço, todo mundo quer correr para mostrar pro cara que pode, que quer ser titular, que quer ter espaço, que quer ser o cara de confiança. Então todo mundo dá um pouco mais. Quando você pausa, paralisa, fica 2 semanas aí parado, os caras já dá esse fogo, esse ímpeto, né? Essa fome começa a baixar um pouquinho, né? Essa adrenalina, essa empolgação, ela baixa um pouco. Então acho que não foi legal pro Flamengo, tá? Ah, foi legal no aspecto de, pô, teve tempo um pouquinho a mais de treinar, de conversar com a galera, isso sim. Mas a empolgação claramente baixou, né? Claramente baixou. É isso, gente, ó, nos alongamos demais mais uma vez, mas peço perdão aqui por estar acelerando, mas a gente precisa falar, ó, hoje, né? Hoje, sexta-feira, vamos ter mais algumas partidas, sábado também, e aí a grande decisão da Copa do Brasil, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, hoje, sábado, tá certo, né? É isso, né? Sábado já tem Vasco e Atlético Mineiro e domingo, né? E domingo teremos Corinthians e Flamengo. Então, o final de semana é cheio, né? Recheado de opções para você torcedorzinho que quer só acompanhar um futebol de qualidade. O final de semana tem muitas opções. Aí você escolhe o teu jogo. Obviamente que assiste o teu time de coração, se é que já não jogou, já não jogou. E se já jogou,
Então é hora de secar os rivais ou torcer a favor de outros. Assim, ah, não sou de secar, então eu vou torcer. Não sou de secar o Bragantino. Não sou de secar o Bragantino, no caso, né? O cara que tá torcendo contra o Corinthians. Não vou secar o Bragantino, mas vou torcer pro Vitória, então. Né? O cara que tá torcendo contra o Corinthians, tá torcendo contra o Fluminense. Esse cara vai olhar e falar, pô, não vou, né? Torcer contra o insucesso de alguém. Então não vou torcer contra o Bragantino. Vou torcer a favor do Vitória. É diferente, né? Então, você pode ver que tem muita opção. Vamos ter um Grenal. Vamos ver o que rola nesse Grenal aqui. Pode ser momentos derradeiros da campanha do Renato Portaluppi. Vamos ver. Uma vitória aqui significaria a permanência do Renato por mais uma temporada. Talvez, né? Talvez, porque lá no Grêmio o Renato, né? Divide corações. Divide corações. É isso, gente. Ó, vou finalizando aqui por hoje. Sexta-feira, né? A gente tá vivendo um momento de alegria, porque o sextou está se aproximando e a gente vai se empolgando e a gente vai se emocionando. Então você aí, né, desejar para você uma ótima sexta-feira, né, com muita moderação. Ótimo final de semana. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, então se decida, vista a sua camisa. Semana que vem a gente está de volta. Não sei se talvez amanhã, se tiver um tempinho, eu gravo, tá? Para não acumular muito, conteúdo. Sim, só com 2 jogos a gente já ficou meia hora falando aqui, né? Vamos ver se a gente consegue, se a gente consegue aí dar uma, né? Tiver um pouquinho mais de tempo amanhã, a gente grava alguma coisa para dar uma ajudada, né? Para enxugar, né? Que a gente tá com muito jogo. É isso, gente. Ó, encerro por hoje, encerrando as atividades. Muito obrigado, um forte abraço, ótimo final de semana. Grande beijo, grande abraço. Por hoje tá fechado a conta. Tchau.